para nós, Vivi, que você, ao longo da sua carreira, né, e também dos bancários que você já conseguiu aí mentorar, levar até a promoção, até o cargo de gerente geral. Você pode definir como os principais erros aí, fazer um resumo para nós, né? E o que acontece? Muitas pessoas ali, quando entram no banco, ou já estão até um pouquinho mais de tempo, o primeiro grande erro é o quê? Ela não tem um tempo para investir na carreira dela. Então, ela fica focada no quê? Simplesmente no número, na meta. E assim, é importante porque a meta pessoal, né, a gente sabe que isso é fundamental para a gente atingir um objetivo, isso nos estimula. Mas para algumas pessoas, por exemplo, olhar para uma meta muito alta, numa linha, por exemplo, de consórcio, aquilo não vai te motivar. E aí o que acontece? Eu não entrego e não trabalho a minha estratégia certa de marketing pessoal, porque, de fato, eu vou estar desmotivada e não vou conseguir, né, transparecer as minhas habilidades, os meus talentos. E aí, se você fica tanto envolvido, focando só na meta, e esquece das outras coisas que caminham junto, que na verdade até te estimulam a chegar lá, você acaba descuidando desse primeiro passo. Então, assim, bastante cuidado para você que está começando, ou para você que talvez não está entregando resultados. Por exemplo, hoje eu estou em baixa performance. Né? Como que você pode lidar com isso? Né? Não deixar que isso te domine. Então, entende que se você fica assim concentrado nisso, você desconcentra das outras coisas que precisam ser trabalhadas e precisam ser, assim, caminhar no paralelo para você chegar no seu próximo nível. Entende, Igor? Então, é isso que eu tenho, assim, reforçado bastante. Então, para você que está começando na função, ou você que tem mais tempo, certo? Então, assim, bastante cuidado com isso. A gente sabe ali que o dia a dia é desafiador, não é mesmo? Assim, as metas, elas estão cada vez mais, assim, arrojadas, certo? E se você não parar para pensar numa estratégia certa, né, de fazer aquilo acontecer, você vai acabar, assim, desanimando, desestimulando. E é o que acontece com muitas pessoas que chegaram num banco a todo vapor, acreditando que aquele era o trabalho dos sonhos, e aí o que acontece? Desiste no meio do caminho. Nós temos, assim, inúmeros casos, tá? Por exemplo, recentemente, né, eu tive aí um caso, por exemplo, de uma pessoa que chegou com a energia muito alta, né, assim, um especialista, né, de seguros, está indo muito bem, certo? Então, está vendendo, olha só que bacana, mas não está cuidando, por exemplo, de alguns pontos que são importantes, por exemplo, a tratativa com o cliente, como que a gente tem que ir, né, isso é importante. Um exemplo bem simples, tá? Que isso daqui não pode ser feito. Um exemplo, o cliente não contratou agora o produto que eu fiz, né, que eu sugeri a ele. Ele vira ali, a gente ficar lá dentro da agência falando mal do cliente, sabe? Ah, mas também ele não contratou porque ele não sabe, onde já se viu, tem dinheiro parado na conta e não quer. Parece uma pequena bobagem, mas a gente fica olhando ali, né? Veja bem, aquelas pessoas que estão ao redor, né? Será que teriam esse profissional como, por exemplo, um coordenador, um líder? Porque uma pessoa que fala assim do cliente, ela fala assim de qualquer outra pessoa. Então, assim, a gente tem que ter, assim, um entendimento do momento do cliente, porque às vezes a gente cobra dele coisas que nem nós mesmos fazemos, certo? Por exemplo, hoje, né, a gente cobra muito do cliente que ele não tem, por exemplo, uma educação financeira. Mas nós mesmos, às vezes, também deslizamos nesse sentido, né? Então, sabe? Então, a gente pegar mais leve nesse sentido. Então, eu citei um pequeno exemplo aqui, mas que já é o quê? Postura. Né? O seu gestor está lá sentado, ele está observando o seu comportamental, né? Vamos para o próximo. Por exemplo, se ele falar de uma maneira mais otimista, olha, o cliente, ele, poxa, que pena que ele não viu o valor aqui no que nós passamos, mas tudo bem. Mês que vem eu falo com ele de novo, vamos para o próximo. A equipe já recebe aquela informação de uma maneira diferente e vamos adiante. Então, eu passei aqui um exemplo simples, muito simples, mas que talvez, como eu disse,
A pessoa está tão concentrada na meta que aí ela não percebe até as atitudes que ela está tendo em relação àquilo, certo? Então, é importante, né? Você não deve ficar tão assim focado na meta. Poxa, eu tenho a minha meta, minha meta, minha meta. E aí o que acontece? Se você ficar desse jeito, você vai ficar tentado a fazer qualquer coisa em prol da meta. E quando eu falo qualquer coisa, coisas que não é para se fazer, né? E uma das coisas básicas que não é para se fazer, né, que tem uma consequência lá na frente, às vezes imediata ou às vezes um pouco mais tardia, que é o cancelamento do produto, da venda, que aí não vai adiantar nada. Você fez a venda, fechou o negócio, mas Sim. aí passa alguns dias, o cliente vai lá e cancela. Né? Bate o Então, por quê? desespero. Né? Por quê? Porque você ficou tão focado na meta que você ofertou um produto ali, fez o cliente contratar um produto que, na verdade, não era para ele aquele produto. Quer dizer, o cliente contratou algo que talvez não estava dentro da capacidade de pagamento dele, ou era algo que realmente, para o projeto que ele tinha em mente, não era o melhor produto. Agora, por que isso aconteceu? Porque você ficou tão focado na meta que você não deu atenção para ouvir o cliente, para fazer uma análise cadastral bem feita, com o objetivo de você, na hora que você conseguir fechar o negócio, o cliente entender, cara, isso aqui realmente vai me ajudar a eu realizar o projeto XYZ. Esse produto realmente é para mim. E aí o cliente ele fica satisfeito com a aquisição daquele produto e, logicamente, não vai cancelar, vai até recomendar, na verdade, para o círculo dele familiar e para o círculo de amizade.